Bora começar. Se por acaso eu esquecer de subir a aula de hoje para amanhã, vocês só me mandam no Telegram, pessoal, cadê a aula de ontem que eu queria rever? Tá, então vamos lá. Eu passei esse link para vocês, que é o link do repositório da disciplina. Foi isso? Pelo menos todo mundo aqui está no grupo do Telegram, ou tem alguém que está perdido? Não está? Todo mundo está, né? Ótimo. Ok, então a gente passou algumas orientações. Teve aquele primeiro vídeo, foi aquele vídeo que eu pedi para vocês verem só os primeiros 40 minutos. E tem a playlist da disciplina que tinha os dois próximos vídeos, né? Que era sobre variáveis e sobre entrada e saída. Algum problema em relação a esse conteúdo? Vocês conseguiram assistir? Todo mundo. Eu assisti os primeiros 40 minutos e o de... Variáveis. O de variáveis não. Ainda não vi. Tá. Então, assim, esses conteúdos gravados, eles são importantes porque eles economizam tempo para vocês. Então, por exemplo, alguns erros que vocês vão cometer por inexperiência, eu já estou dizendo, não faça isso porque isso vai dar errado. E aí você vai economizar 1 hora da sua vida assistindo esses 40 minutos, muito mais, 2, 3 horas. Então, sobre forma de escrever, melhores práticas, então esse vídeo aqui é bem importante. E esse de entrada e saída é bem importante para vocês aprenderem a fazer as questões e gerarem a saída conforme ele pede. Quero com 2 casas decimais, quero com 2 zeros à esquerda, quero desse jeito, daquele outro jeito. Então, vocês precisam aprender a formatar os dados. Até aqui a gente não fez nenhuma aula de lógica, né? Como é que a gente resolve o problema, raciocina, ou a forma mais simples de resolver o problema. Porque você pode ter uma resolução que vai te dar 100 linhas, com muitas chances de dar errado, e uma que vai te dar 30 linhas com menos chances de dar errado. Então, a gente também vai ver essa questão da lógica. Hoje, por exemplo, a gente vai entrar em if-else, né? Ver seleção e falar um pouquinho sobre lógica de programação que vocês vão utilizar. Tá? Então, o que é que vocês vão ter? Vocês têm uma planilha que eu já mandei lá no... Cadê? Acho que está aqui. Tá aqui, ó, planilha de notas. Tá aqui, planilha de notas e de presenças. Por que é que ela é importante para vocês? Aqui vocês vão marcar o que foi que vocês fizeram, ok? Porque vão ter alguns projetos nas disciplinas e algumas atividades que vocês têm que fazer. Por exemplo, assistir os vídeos. Então, você vai marcar aqui que assistiu. Você vai marcar aqui que fez o código, porque aqui eu sei quem está fazendo e quem não está fazendo. Qual? Então, Qual código essa segunda coluna se refere? São aqueles da semana passada. Mas o do NEPS ou dos 40 primeiros minutos do vídeo? Não, é verdade, do NEPS, né? Então eu vou criar aqui... foram dos 40 primeiros minutos, né? Exato, então aqui lista do NEPS. Pronto, a lista do NEPS vai valer 15 pontos, tá certo? Aí vou colocar aqui mais 10 pontos, assistir vídeo, variáveis e entrada e saída. Professor, mas por que o senhor faz isso? Isso aqui tem 2 objetivos. O primeiro é eu poder acompanhar o que você está conseguindo fazer. E o segundo, você fazer e ganhar ponto. Sabe o que você já tem que fazer? Aí você faz e vai ganhando ponto, Aí no final você não precisa fazer prova porque você já tem um monte de ponto. Porque no fundo a disciplina é simples. Só fazer as atividades que são propostas, você aprende o que é proposto. Mas para fazer as atividades propostas, normalmente você tem que assistir o vídeo. Então, assim, se você consegue assistir o vídeo e fazer os exercícios, você adquiriu o conhecimento esperado que era para você. Entendeu? A gente deve fazer, no decorrer do semestre, talvez, algumas pequenas avaliações. E eu nem vou tirar a aula toda para fazer... Bora lá. E eu nem vou tirar a aula toda. Bora, foca aqui. É uma coisa que eu estava até combinando com o Alisson, como é que a gente vai fazer o nosso processo de avaliação.
Nem vou tirar a aula toda para poder fazer a avaliação. Por quê? Porque a avaliação ela vai entrar como uma nota a mais. Então a gente poderia, por exemplo, chamar isso daqui... vocês não estão vendo nada, né? Eu escrevendo aqui, acredito que vocês estavam datando. Ela entra como uma nota de verificação. Então, por exemplo, faz sentido o aluno ter feito tudo e na hora do nosso teste ele não fazer nada? Não faz sentido. Mesmo que você justificasse, e tem casos excepcionais que eu conheço e tive contato, professor, eu fico tão nervoso que eu não consigo fazer nada. E acontece. Tá certo? Mas esses são casos especiais, eles não são a regra. Ok? Outra coisa que também não faz sentido é a pessoa não fazer nada e na hora da prova tirar 10. Né? Casos excepcionais podem acontecer? Podem. Por exemplo, a pessoa às vezes já tem um background de programação muito grande, nunca me contou, não quis me contar e quer me surpreender na prova. Professor, eu me garanto, eu nunca quis dizer para o senhor, mas eu sou foda. Tudo bem. São casos excepcionais. Porque qual é o normal? Você tem um teste nivelado com aquilo que você faz durante o semestre inteiro, sim ou não? Sim. Então, os nossos testes, eles são mais para eu verificar essa correspondência. Eles não são a forma como eu vou extrair o seu rendimento durante o semestre, mas mais para validar que aquilo que você está fazendo, o semestre todo faz sentido. Não é mais simples assim? E aí a gente ganha a avaliação no volume. Poucas, assim, normalmente 1 ou 2 no semestre. Ou então, por exemplo, a gente faz um teste de 30 minutos na hora da aula. Entendeu? O nosso objetivo é esse. Porque como é que vocês vão pontuar? Vocês vão pontuar no volume, fazendo as atividades. É assim que vocês ganham ponto. Mas, professor, e se eu... Aquela mesma história, né? E se eu quiser sair copiando todas as atividades do meu colega para ganhar muito volume? Uma hora o seu aprendizado não vai bater com o que você disse que fez. Você está copiando, então não vai ser correspondente. E aí, será que vale realmente arriscar o seu semestre inteiro por causa disso? Não vale. Aí a gente, por exemplo, passa as atividades, aí no final eu vejo quem foi que fez, eu digo, fulano, me manda a tua atividade para a gente ver aqui, comparar umas com as outras. Professor, aí, por que você fez isso? É porque se eu não fizesse, não dava certo. E aí começa a ter aquele lereado todo que não compensa. Então é muito mais simples assim. Você faz aquilo que você tem que fazer, os seus exercícios, você vai ganhar no ponto por eles, e vez ou outra a gente faz uma atividade só para também ter o gosto da emoção de fazer ao vivo. E vocês vão ter que se acostumar, né? Quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você vai para uma prova, você tem que lidar com a sua ansiedade. E, por exemplo, já vi muito esse caso, né? Uma bolsista excelente que eu tinha, fazia tudo, mas na hora da avaliação, na hora da prova, realmente ela travava. Por exemplo, era daquele tipo de pessoa perfeccionista ao extremo, que se não conseguisse fazer a primeira questão, ficava tentando nela até terminar a prova. Aí no final, na hora da prova, eu disse, meu bem, por que você, das 5 questões, você não fez nenhuma? Professor, é porque eu fiquei na primeira questão e disse, eu vou fazer. Aí terminou o tempo de prova, ela não entregou. Entende? Assim, tem que saber lidar com a ansiedade. Ela era ótima. Então, assim, porque trabalhava comigo. Então, é o processo de saber também fazer a prova, é um processo de lidar com a tensão. Eu lembro muito que quando eu tinha umas provas na faculdade, que eu entrava Vocês vão passar por isso. Eu entrava, sentava, pegava a prova e o meu pensamento daqui a 2 horas eu vou estar fora daqui. Calma. Daqui a 2 horas esse sofrimento vai acabar. Que você olha para tudo e não sabe fazer uma questão. Aí você se acalma, lida com ansiedade, vai fazendo aos pouquinhos e no final dá certo. Então, ótimo lugar para aprender a lidar com a ansiedade. Beleza? Aperta de novo o botãozinho de ligar. Que coisa boa que a luz voltou. Oi. Tudo bem, você estava perdido lá, né? Aí você se desperdeu e chegou aqui. Ótimo. Eu vou mostrar agora. Voltando. Beleza. O que é que eu careço? Eu careço de uma forma, e aí é que eu ia sugerir para vocês,
de acompanhar atividade a atividade. E aí eu ia sugerir que a gente tentasse o modelo que eles usam lá na preparação para a OBI, que eles têm as semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e a lista das atividades aqui, dos exercícios de programação. E aí, da mesma forma, os alunos, quando terminam a atividade, vão lá e marcam o que fizeram. Eu não sei o que é AC de accomplished, né? De completado, não sei. Ou alguma técnica aí. Só isso, vocês vão marcando a atividade, o que vocês conseguiram fazer. Acho que a gente podia tentar essa, porque antes eu tinha que entrar no Moodle, baixar a lista toda de tudo que foi feito, converter para planilha, para poder enxergar, porque o Moodle, ele não tem uma visão simples do que é que vocês fazem. Então, acho que a gente podia tentar fazer isso. Integrar tudo numa planilha só e vocês vão fazendo, marcando o que fizeram. Qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer exercício? A gente tem o que nós chamamos de Juiz Online. Deixa eu ver se está gravando aqui. Pronto. Juiz Online é uma plataforma que pode ser, por exemplo, a da UFC ou aquela que é o NEPS, Uri Online, BCrowd. Existem muitos juízes online de programação. E todos eles funcionam nesse modelo aqui. Você tem a descrição de um código, descrição de um problema. Tá? Estou fazendo aqui a introdução para quem se perdeu, tá certo? Quem está chegando agora. Então, como é que funciona? Você tem um problema, o problema tem uma descrição, e você vai ter que fazer o código que resolve esse problema para essa exata descrição. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a área do quadrado. Aqui eu estou fazendo no NEPS. A gente tem outros portais, por exemplo, o portal da universidade que eu vou mostrar agora. Faça um programa para um inteiro L e imprima a área de um quadrado de lado L. A entrada consiste de uma linha contendo o inteiro L, a saída consiste de uma linha contendo a área do quadrado L. Aí aqui as restrições. Professor, o que são essas restrições? Essas restrições é para que você saiba com que tipo de dados você tem que lidar. Por exemplo, se ele te diz que o número que você vai ler é um inteiro, você pode armazenar no int. Se ele te diz que o número que você vai ler é um número com 2, 3, 4 casas decimais, você armazena num double, no float. Se ele diz que o teu número vai até 1000, beleza, isso daqui cabe no int, na capacidade de um inteiro. Sejam bem-vindos, pessoal. Alegria ter vocês. Se ele te disser que o teu número vai até... Tá não. Tá não. Se ele te disser aqui que o teu número vai até 1 trilhão, 1 trilhão, não sei nem quantos zeros são. A carrada de zero. 1 trilhão não cabe no inteiro. Então, você vai precisar de uma variável que consiga armazenar mais informação do que o inteiro. Então, essas restrições é isso. Ele te diz se o teu número começa de 0, se o teu número começa de 1, se o seu número vai até 1000. Então, por exemplo, aqui ele diz que o número que você vai ler, ele começa de 1. Então, você não precisa se preocupar em receber o número 0, porque qual é o menor valor que você vai poder ler? 1. E o máximo vai ser 1000. Aí você, beleza, vamos fazer o código. Aí vai ser um pouco. É mais ou menos isso. Aí você vai ter que escrever o código que faz o quê? Lê esse número bem aqui e escreve exatamente a saída que ele quer. E aí você vai utilizar aquelas coisas que a gente viu na semana passada, né? A gente vai incluir a biblioteca de entrada e saída, vai fazer a função principal, vai criar a variável que vai receber um número, então eu vou criar ela chamada de value. Vou dizer que eu vou ler essa variável, vou fazer a leitura da variável. Então agora eu tenho que value já armazena esse valor que ele vai me dar. O que é que eu preciso imprimir agora? A variável ao quadrado. Então eu vou mandar para a saída value vezes value. E aí eu tenho que botar uma quebra de linha sempre para informar que a minha entrada terminou. E aí o meu código está finalizado. Aqui o meu código. As restrições, elas são não para a gente fazer, mas ele está dizendo que tipo de dado que vai ser incluído no programa. Né? As restrições, elas te informam como você vai ler a entrada. Entendeu? Por exemplo, se ela disser que as restrições são
receba A, B e C, onde A, B e C são maiores que 1 e menores que 100. Então, você já sabe que você vai ler esse tipo de dado. Nunca vai ser 0. Por quê? Porque ele está dizendo que vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100. E aí eu não preciso escrever. Você não precisa se preocupar com o caso 0 ou se preocupar com o caso negativo. Por quê? Porque ele está dizendo como é que ele vai te dar os dados. Só aqui. Entendeu? Aí você, por exemplo, aqui você envia a sua solução. Estou dando um exemplo do NEPS. E todos eles vão funcionar de forma parecida. Vou abrir agora o Moodle. O NEPS vai bater o martelo. Na verdade, ele vai rodar o teu código, compilar o teu código e testar contra todos os casos de teste. Beleza, e aí ele diz que você acertou tudo. Se você não acertar tudo, ele vai te dizer, epa, sejam bem-vindos, pessoal. Vocês vieram andando, vocês vieram de charrete. O que foi que aconteceu com o ônibus de vocês? Nós mora longe e vieram andando? Porque... Vocês vieram de... Ah... Eu te peguei no flagra. Oi. No caso, você colocou aí que o value desse value para ser a potência, você pode sempre usar para fazer o cálculo dentro do geral? Ou vai ter alguma preocupação? Posso. Daqui a pouco a gente chega no código. Deixa eu só explicar os juízes, tá certo? Aí a gente volta para o código, porque eu estou explicando como é que funciona, como é que funciona um juiz. Vou abrir o Moodle, que é um outro caso de juiz online, que é o que está instalado na própria universidade. Então, vocês podem abrir moodle2.quixadá.fc.br. Na hora que vocês abrirem, vocês podem pesquisar aqui meus cursos. Não, como é que pesquisa os cursos aqui? Eu ainda estou por descobrir. Tá. Ah, lá embaixo, todos os cursos. E é sempre sim, né? E aí você pesquisa cursos de FUP is Fun, que seria FUP é divertido. E clique em vai! Vai! Peraí, não cliquei não. Vai! Agora eu cliquei. Pronto. Aí ele vai aparecer aqui, teste no computador de vocês, vai. Abram o Moodle 2. Enquanto vocês vão abrindo o Moodle, eu vou explicando, tá? Qual é a diferença do FUPSFan para o URI Online, para o BCrowd, para o NEPS Academy? Nenhum. Só que ele roda aqui no servidor do UFC. E aí ele permite, por exemplo, que eu crie uma questão nova e coloque, por exemplo, uma questão para vocês fazerem como uma prova, um teste. E aí é muito mais difícil eu fazer isso utilizando um portal externo. Outra facilidade que o Moodle dá é o fato de que nesses exercícios aqui, se você errar alguma coisa, ele não vai te mostrar qual foi o teste que você errou. Para ele mostrar o que foi que você errou, você tem que comprar a versão paga desses portais. Né? Por exemplo, aqui no NEPS Academy é R$40 por ano. Não é um valor alto, se, por exemplo, a pessoa quer se dedicar a isso, fazer 1 zilhão de exercícios e tal. É um valor bem acessível, mas com o Moodle a gente não precisa disso, porque ele sempre vai mostrar o que é que você errou. Aí você, por exemplo, não qual o teu erro, mas qual foi o caso que você escreveu que não passou. Entendeu? Por exemplo, se ele diz assim, verifique quantas vogais existem no nome. Aí você faz o seu código, passa nos primeiros testes, mas tem um teste que ele não passa. Aí ele vai mostrar, ó, Ticiane, você não está contando a última vogal. Aí, tá certo. Aí você vai lá e faz o teste e verifica. Ok? Conseguiram se inscrever no FUPSFan? Pronto. Autoinscrição. Pronto. Diga, querido. Eu acessei o Moodle 2 para tentar fazer o sei lá, a primeira vez que tu mostrou, não estava cadastrado no sistema, aí coloquei para criar a conta, ele me mandou, acho que foi esse, não sei, e eu segui, fiz a conta e tá lá, a conta feita, só que absolutamente vazia. Tá, porque como vocês são de primeiro semestre, vocês têm que criar. Algum de vocês teve a conta criada automaticamente?
Não, né? Vocês se cadastram e aí vocês têm que falar com o professor, porque cada professor vai ter uma política. Por exemplo, no meu caso, vocês abrem o curso e se inscrevem manualmente. Entendeu? Por exemplo, eu talvez vá usar o Moodle da disciplina, porque todas as disciplinas têm um Moodle que é criado automaticamente. Aí no começo do semestre, os professores avisam para a STI se querem que as inscrições sejam automáticas ou manuais. Mas eu acho que para esse semestre ficou tudo manual. Vocês que têm que achar o curso da turma de vocês e clicar na autoinscrição. Mas esse negócio de achar o curso é dentro do Moodle. Dentro do Moodle. Por exemplo, Aí tá, meu Moodle, a minha página inicial não tem nada. mas não é para ter. Você vem aqui em buscar cursos. E aí você coloca... Não tem. É só uma página branca e um calendário. Tem que mandar um e-mail para tem que mandar um e-mail para a secretaria. Aí eles adicionam. Ou Ah. você fala logo com o autor, que ele adiciona você no PGA, e aí aparece o resto das opções de buscar curso. E é. Então é um erro do sistema. Tem que... O CUP é. Agora o restante das nossas cadeiras, os professores que colocam aqui. Você, professor, que colocou, né? Eu vou perder tempo com isso. Eu vou caçar um. Eu me senti agora pegando na mão, todo mundo de filinha, que nem no colégio, né? Que a gente vai subindo na filinha, todo mundo segurando na mão e cantando. A Dona Aranha subiu pela parede. Todo mundo que não tem, manda e-mail É. pro professor em casa. Mas aí, no caso, vocês falam com a STI para eles habilitarem você a busca. Ou então eu posso tentar fazer a inscrição manual de vocês agora, né? Quem não tem acesso. Bora aqui, ó. Vamos entender como é que funciona o curso, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a visão de vocês é diferente porque vocês enxergam como aluno, mas eu vou mostrar aqui na minha visão de professor. Vocês vão abrir aqui o curso, tem a descrição das questões e aí vocês clicam aqui em atividade de teste. É assim que aparece para vocês? O que aparece para vocês? Descrição, enviar, editar e visualizar em vídeo. Pronto, então clica em editar. Aí quando vocês clicarem em editar, vai aparecer essa tela bem aqui, ó. Editar, cadê? Editar. Aí aparece criar um novo arquivo. Pera aí. Aqui não é. Eu quero apagar isso daqui para fazer de novo. Não sei como é que eu apago isso. Apaga? Camisa, vai. Pera aí. Não, eu quero apagar esta bodega aqui. Eu não consigo apagar. Pera aí. Ah, achei. Excluir. É porque no caso eu já tinha um, eu vou fazer de novo, tá? E aí quando aparecer o de vocês, provavelmente vai pedir para vocês criarem um arquivo, não é isso? Se vocês quiserem, vocês podem editar pelo próprio Moodle. E aí vocês vão lá criar um novo arquivo e aí vocês vão dar um nome para esse arquivo. Um erro muito comum é você esquecer de colocar a extensão. E aí ele não vai saber qual é a linguagem que você está utilizando. Então, por exemplo, você pode criar teste.cpp. Entendeu? Qualquer coisa, qualquer nome. Solução, solver.cpp. E aí você clica em OK, ele vai te dar uma coisa parecida com o que o NEPS te dava. Quando você clicava aqui em escrever solução, que é um ambiente para você desenvolver dentro do Moodle. E aqui do lado, ó, ele vai te mostrar os testes. Tem tanto a descrição da questão, seja bem-vindo, querido, onde você pode dar uma olhada de direito o que é que ele está descrevendo. Vamos só entender esse formato que é utilizado no FUPSFAM, tá? Por exemplo, aqui nos exemplos. O 1 e o 4 é a entrada. Então, você vai ter que ler dois inteiros, que é o 1 e o 4. E a saída esperada é o que tem bem aqui. 5 menos 3, 4, 0,51. O que é que essa questão te pede?
que você leia 2 valores inteiros, um por linha, e você escreva na saída a soma, a subtração, a multiplicação, o resto da divisão Inteiro, um bolinho. e o resto da divisão. Ficou faltando a divisão, né? Ah, sim. A divisão em ponto flutuante com 2 casas decimais. Soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. E aí ele diz aqui a seguinte coisa, né? Que seria a restrição. O valor de B nunca será 0. Então não tem o perigo de você ter que tratar o caso de dividir por 0, que é impossível. Aí você pode vir aqui no Moodle e escrever o seu código. A mesma coisa. Do jeito que a gente... Não, Caia não, energia. Caia não. Do jeito que tem dizendo naqueles vídeos iniciais, né? Biblioteca de entrada e saída. Vou usar o espaço de nome padrão para não ter que ficar escrevendo STD na frente de CAUT, CIN. Criar a função principal. E vocês me perdoem se eu vou ficar sendo chato falando o tempo todo de formatação. Porque normalmente as pessoas elas ignoram a formatação, escrevem tudo colado ou de qualquer jeito. Então eu vou ficar o tempo todo falando de formatação, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou deixar as minhas dicas de formatação. Nome da função coladinho no parêntese, você não separa não, tá? Nome da função coladinho no parêntese. Mas as chaves, sugestão, sempre separe. Ok? Então as chaves nunca vão ser coladinhas. Eu vou utilizar esse modelo de chaves na abertura do escopo, né? Se você não lembra, né? A main seria abre o escopo. Então eu vou utilizar ela aqui. Tem aquele outro modelo que algumas pessoas preferem utilizar, que ele sempre abre aqui embaixo. Hã? Não. Fique à vontade, tá? Eu vou utilizar ele aqui porque economiza para mim, para espaço em tela, um pouquinho. E às vezes a gente deixa a resposta toda na tela. Se tiver um pouco mais compactado no vertical, fica mais fácil de deixar o código aqui para vocês verem. Aqui a gente economiza linha. Bora lá. Então, sugestão. Inicialmente, faça do jeito que a gente pede, tá certo? Que é do jeito que tem naquele vídeo de variáveis. Crie variáveis com nome legível, um por linha e sempre inicialize. Quem lembra que está dizendo isso lá no vídeo? Nós, né? Então vamos lá, quais são as variáveis? Precisa de 2 números. Como aqui os números não têm significado, a gente chama de A e B mesmo porque não tem significado. São 2 números. Mas se, por exemplo, você estivesse lendo idade e peso, você não criaria A e B. A idade vai ser o A e o peso vai ser o B. Ou então, I e P. 2 variáveis. I e P. I vai ser a idade, P vai ser o peso. Como as suas variáveis têm um significado, você pode dar um nome para elas. Então, vai ser idade e peso. Só que, no caso, são 2 números que não significam nada. Então, a gente vai chamar de A e B. Então, só para lembrar, A e B. Então, eu já estou dizendo, quando eu coloco ele vazio aqui, que eu quero que ele seja inicializado com 0, porque eu vou ler. Então, quando você coloca isso daqui, é como se fosse um indicativo. Estou criando variáveis que eu vou ler agora. Certo? Então, quando alguém pega o teu código e vê, beleza, ele vai ler A e B em seguida. Ok? Então, isso aqui tem uma ação dupla. Tanto ele inicializa, quando ele indica que você vai fazer uma leitura. Mas colocar 0 dentro da chave. Funciona da mesma forma. Isso é só a prática do C++. É a mesma coisa você colocar o 0 como você não colocar o 0. Quando você não coloca, você já está deixando explícito de vou ler essa variável. Entendeu? E aí, A e B, e agora eu vou fazer as leituras. Posso ler os 2, que é isso que eu quero. Agora... Oi. In vem de input e o C de cachorro, cavalo, camelo. Não, brincadeira. Console, eu acho que é de console. Console input, console output. Mas também é C de cachorro, de cavalo. Tudo começa com C, né?
E agora a gente tem que fazer o quê? As nossas impressões. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Professor, eu gosto de criar variável para tudo. Então, tudo bem, vamos criar variável para tudo. Não precisa, mas se você quiser. Então, eu vou chamar soma de S, soma, subtração, multiplicação e divisão. Não, vou fazer assim. Ou seja, você já não fez o que eu acabei de dizer que era para você fazer. Que era o quê? Dê um nome que faça sentido. Mas, professor, é óbvio que só é sorvete. Su é de san, então a soma estava aqui e aqui a sobra. Não é não? Não é não. Bote o nome que faça sentido. Mas, professor, isso é tão óbvio, mas se eu não disser, vocês não fazem. Eu aposto minhas orelhas, as duas. Tá certo? Então, soma. Ah, eu quero fazer a soma. A soma vai ser inicializada com A mais B. E aí eu vou deixar aqui uma coisa explícita para vocês. Assim, a gente tem duas formas mais padrões de fazer inicialização. Isso daqui é inicialização, ou seja, eu estou criando a variável soma e na hora que eu crio, eu já insiro nela o valor base, tá certo? Você tem esse formato de inicialização e esse formato de inicialização com atribuição. Qual é a diferença? Esse daqui é o padrão, porém ele é mais restrito. Exemplo, se você tentar fazer isso, int x é inicializado com 5.6. Ele vai reclamar. Ele vai, epa, tu tá querendo mesmo colocar um número que é quebrado dentro do inteiro? Ele vai logo te dar um warning, um aviso. Você tem certeza que você quer isso? Então é o tipo de inicialização mais restrita, ok? E essa restrição, em vários casos, é boa, ok? Então aqui ele vai dizer, epa, fi, é mesmo, você está querendo que eu converta? Então se você quer fazer isso daqui, com esse tipo de atribuição, você seria obrigado a dizer, ei, primeiro converte para int e depois salva na variável. Isso ele aceitaria, porque 5.6 é um double, só que 5.6 convertido para inteiro vai ser 5. Hã? Não, é uma conversão, não é um arredondamento. É como se eu cortasse a parte fracionada. Tá certo? Exato, eu corto. Outro tipo de atribuição que também funciona seria esse daqui. Nesse tipo de inicialização, e eu não sei se eu digo isso lá no vídeo, tá? Aí ele faz a conversão de tipos desde que ele saiba fazer conversão. Ah, beleza. Ele está querendo colocar isso aqui dentro do inteiro. Vamos colocar só o 5. Entendeu? Então, esses dois são válidos. E aí agora você sabe a diferença. Esse daqui faz a conversão automática, esse daqui é chato. Ele não faz conversão se você tentar misturar coisas diferentes. Então, bora lá. Como A mais B também vai dar inteiro, eu vou calcular a soma e vou imprimir a soma. Cout, soma. Qual é a outra coisa que eu tenho que imprimir? A subtração, né? Só para fazer diferente, eu vou fazer a conta dentro do próprio Cout. Eu vou imprimir o quê? A menos B. E aí funciona da mesma forma. Na hora que eu coloco os parênteses, eu digo, ué, antes de mandar para a saída, você efetue a operação. Aí ele vai fazer essa conta, devolver o resultado e mandar para a saída. Só para... Eu consigo fechar isso daqui? Só para eu fazer algo diferente de novo, o que é que eu tenho que fazer agora? Soma, subtração, multiplicação. Ué, o Cout, você lembra lá do vídeo que eu digo que ele pode ser concatenado, né? Posso colocar várias coisas em saída. Agora eu vou fazer o quê? A vezes B. Tá lá no vídeo sobre entrada e saída, isso daqui. Qual é o próximo que eu tenho que fazer? A divisão com duas casas decimais.
Vocês lembram como é que eu faço duas casas decimais? Vários jeitos, né? Tem vários jeitos. Você pode usar o printf, né? Ou você pode usar o jeito C++ de C, que aí precisaria incluir a iomanip. Dizer que você quer fazer com a quantidade de casas decimais fixa e dizer que são duas casas decimais, que seria o set precision 2. E aí você tem que fazer quem agora? A dividido por B. Só que se não, eu coloquei lá no vídeo que isso aqui vai dar problema, sim ou não? Oi, diz. Eu preciso colocar obrigatoriamente Tem. fixa e depois. Aqui no vídeo tu disse que eu poderia declarar o fixo aqui apenas uma vez, mas os 7 precisam sempre antes do resultado da operação. Exato. Esse aqui não faz diferença se ele vai estar aqui ou se ele vai estar aqui. Normalmente eu faço o seguinte, eu só uso algo quando ele é realmente necessário. Por exemplo, para que eu precisaria colocar o set fixed bem aqui? Se eu só vou fazer uma impressão com casas decimais. Então eu coloco ele aonde ele faz sentido de estar. Eu faço as panelinhas. Esse certo preciso, não, eu tentei usar ele, porque eu não estava conseguindo resolver um código para tentar pegar alguém ajuda para ver se eu conseguia entender. Aí o cara falava, ó, usa o set precision e lá você coloca quantas casas você quer que tenha precisão. Aí eu tentei, set precision, só que a ideia não, ela quer aquele atalho, vai falar, talvez você queira dizer isso. Aí apareceu vários atalhos e ele não me dava. É porque você tem que colocar o iomanip. Eu coloquei. Aí qual que é? Qual a tua ideia? No visual escuto. Estranho. Aí lá, para eu conseguir pegar a precisão, eu tenho que colocar cout, ponto, precision, e aí eu coloco a taxa. Tá. Aí é outra função. Tá, mas é outra forma de fazer. Porque se você... que ele está dentro da biblioteca padrão, set precision. É para dar certo isso daqui. Depois eu olho, tá? Ó, aí a gente... Eu não sei, eu acho que eu falei no vídeo sobre variáveis, eu não sei se eu falei. O A é de que tipo? O A é de que tipo? Inteiro, né? Inteiro. E o B é de que tipo? Inteiro. Quando você tem... Tá lá no vídeo sobre variáveis ou operações? Eu acho que tá. Tá, né? Quando você tem duas variáveis inteiras e você divide, você usa a divisão da quarta série. Qual é a divisão da quarta série? Vocês fazem no colégio? Quando vocês dividem 5 bombons para 7 crianças, lá na quarta série começa a conta? 5 bombons para 7 crianças, dá o quê? Não. 5 bombons para 7 crianças dá 0 bombons para cada criança e sobram 5. Então, se você tentar dividir 5 dividido por 7, qual vai ser o resultado disso aqui? 0. Se você tentar dividir 10 dividido por 7, qual vai ser o resultado disso? 1. Por que isso? Porque você está fazendo uma divisão inteira. Divisão inteira. Como é que ele não faz divisão inteira? Se qualquer um deles não for inteiro, aí ele faz uma divisão de ponto flutuante. Ah, professor, moleza. Vou fazer o seguinte, ó. Double divisão, que o senhor me disse que não é para colocar D. Porque se eu botar D, o senhor vai achar que eu estou fazendo D de Davi. Não. É divisão. Divisão vai ser A dividido por B. Será que dá certo isso daqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que você acha? Ele vai fazer a divisão inteira ou a divisão quebrada aqui? Vai fazer quebrar. Ele vai fazer inteira. Por quê? Porque primeiro ele faz essa conta. Qual é a conta que ele vai fazer? A dividido por B. Aí ele pergunta, A é o quê? Inteiro. B é o quê? Então divisão inteira. Quando ele fizer essa conta aqui, você dividir 5 por 7 vai dar
Zero. E aí você vai guardar o que bem aqui? Zero. Então, qual é o certo? Você vai ter que transformar A ou B inteiro. Como é que, eu acho que, já vou dizer assim, como é que eu transformo um tipo em outro tipo? É o que a gente chama de cast. É botar aqui o nome do tipo. Ó, eu quero que o A se transforme num double. Então, ele vai fazer a conversão A de inteiro para double. Então, agora o A é um double. E aí você vai ter um double dividido por um inteiro. Agora ele vai fazer uma divisão quebrada. Nessa divisão, ele já adiciona a casa decimal? Não. Quando ele divide, ele faz com toda a precisão que o double suporta. Na hora que você imprime, é que você diz, ei, desses 500 dígitos de cada decimal, eu só quero 2. Entendeu? Na hora que você faz essa divisão, ele divide da forma como, da melhor forma que ele conseguir. E Double ainda pegando só pro A? só para o A. Porque se você fizesse isso daqui, você teria o mesmo problema de novo, que é o quê? Divide A por B, vai dar 0, e aí você converte o 0 em double, e você guarda o 0 na divisão. Mas aí, se você tirar aquele parênteses e colocar no double, aí ele pega todo o valor. Porque a precedência de operadores, na maioria das vezes, ele faz o que é lógico. Por exemplo, quando você tenta 5 mais 7 vezes 3, ele vai fazer primeiro qual dos dois? O vezes. Por quê? Porque o vezes vem antes da multiplicação. A gente diz que a precedência do vezes é maior, então ele é feito primeiro. Então, nesse caso aqui, qual que tem mais precedência? A conversão ou a divisão? A conversão. Então, a conversão vai ser feita primeiro. A mesma coisa se você tentasse fazer isso. Ó. A conversão ou a divisão? A conversão. Então, a conversão é feita primeiro. Na dúvida, você faz o quê? Professor, eu não sei qual é feito primeiro, não. Eu vou empacotar. Vou forçar que ele faça o pacotinho primeiro. Na dúvida, você empacota. Ok? Então, você tanto pode fazer criando uma variável, double divisão, e aqui você imprime a divisão. Vamos organizar para ficar mais bonitinho, né? Pronto. 2 casas decimais. Só para a gente não se perder. Temos soma, temos subtração, temos multiplicação, temos divisão e agora falta o quê? O resto. Então, o resto, qual é o operador do resto? É a percentagem, né? Que a gente, em computação a gente chama de módulo. Na matemática, módulo é tirar o negativo, né? Mas assim, um módulo de menos 4 é tirar o menos e ficar só o 4. Mas quando eu falar módulo, você entenda que é o resto da divisão. Então a gente diz que é A mod B. O resto da divisão de A por B. E aí, como é que você faz para testar o teu código? Aqui em cima você tem vários botõezinhos, você está vendo? Primeiro você salva. Depois você clica no tick, né? Não sei qual, no checkboxzinho aqui. E na hora que você rodar, ele vai testar o código para você. Aqui no caso, como a gente fez o código de cara, ele vai dizer, ó, 5 testes rodaram, 5 testes, quem tem a vista boa? Passaram. Mas vamos fazer o caso normal, que é quando você erra e continua errando, e erra assim umas 500 vezes. Você, por exemplo, fez o módulo antes da... Por exemplo, fez assim. Aí você salva e aí você tenta compilar. Primeira coisa que ele vai dizer é, pá,
tem um erro. Qual é o erro? Ó, na linha 15, você tem esse menos menos aqui. Aí você olha. O que é que tá errado aqui? Tem um ponto e vírgula bem aqui, você tá vendo? Então, se você for juntar vários CAUTs, você só pode colocar o ponto e vírgula quando acabar tudo. Aí, na hora que você botou o ponto e vírgula aqui, você terminou a declaração, que é a ação que você quer fazer, e aí esse daqui ficou perdido, né? Ele ficou literalmente perdido. Ei, você tá mandando isso daqui para quem? Aí você diz, epa, foi mal. Eu queria mandar aqui pro CAUT. Aí você salva e aí você compila de novo. Aí quando você compilar, ele vai dizer, ei, tem outro erro aqui. Estou esperando um ponto e vírgula antes das chaves. Aí você olha para cá. Deixa eu diminuir que está muito grande. E o que foi que eu fiz de errado aqui? De novo. Eu esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui no final. Aí você vai lá e bota o ponto e vírgula. Até então, isso daqui é o que a gente chama de erro de sintaxe. Você não obedeceu às regras de escrita. Quais são as regras de escrita que a gente tem? Por exemplo, regra de escrita. No final de cada declaração, você tem que ter um ponto e vírgula. Se você esquecer o ponto e vírgula, ele vai reclamar logo. Filho de Deus, menino meu, filho de Deus, menina minha. Era para ter um ponto e vírgula aqui, ó. Ah, tá, foi mal. Outro tipo de erro. E aí eu coloquei alguns nos vídeos. Você errar a ordem do envio, né? Da entrada você tira e para a saída você envia. Se você fizer isso, ele vai dizer isso não faz sentido. Tudo isso é o que a gente chama de erro de sintaxe. Você não obedeceu a regra de escrita da linguagem. Aí esse aqui vai ser horrível, mas ele vai dizer aqui, ó, é bem aqui o erro. Tem certeza que você quer fazer isso? Porque eu não encontro uma correspondência para o operador menor. Ah, não, mas não era isso aqui. Eu queria fazer era para lá. E aí você vai em todos os tipos de erro de sintaxe. Por exemplo, quando você abre um parêntese, você vai ter que fechar o parêntese. A chave, né? Se você não fechar e tentar compilar, o que é que ele vai te dar de novo? Um erro de sintaxe. E normalmente todos esses errinhos são fáceis de você pegar. Como é que você vai errar isso a rodo? Por quê? Porque você não está acostumado. Mas é só se acostumar com os erros que ele vai dizer logo, ei, eu estou esperando que você feche a chave. Você vai, opa, foi mal. Foi mal, desculpa. Então, quando você resolver todos os erros de sintaxe, aí você vai para os erros ruins, que são os erros de lógica, que é quando você lê a variável ao contrário. E aí ele vai mostrar bem aqui, ó. Vamos entender e interpretar isso. Isso daqui é a entrada, isso daqui é a saída do teu programa, e isso daqui é a saída que ele espera. Deixa eu aumentar o tamanho disso. Professor, e essas setinhas aqui? O Moodle, para facilitar a sua vida, está configurado para te mostrar os white spaces. Então, por exemplo, se você sem querer, por exemplo, uma aparente bobagem, tá certo? Mas na hora que você imprime a saída, se você colocar vários espaços a mais, você está imprimindo algo que não era para você imprimir. Só que você consegue enxergar espaços? Não. Aí você vai ter ele vai dizer, era para sair banana. Você escreveu banana. Não aceito. Aí você vai, por quê? Eu escrevi igual o que ele está pedindo. Aí tem lá, era para sair banana e você escreveu banana. Por que que está errado? Porque ele esperava banana, barra N. E o que foi que você escreveu? Banana, barra N. Você consegue enxergar essa diferença na hora que ele imprime? Não, porque o espaço em branco ele é invisível. Então, para facilitar, o que é que o Moodle faz? Ele, na hora que tem a quebra de linha, ele bota o barra N. Então, se você esquecer a quebra de linha, você vai ver que vai ficar sem a setinha.
E na hora que é para ter um espaço, ele vai colocar o que a gente chama de middle dot, né? Que é aquele pontinho no meio, que não é um ponto assim embaixo, é um pontinho aqui no meio. Vou mostrar a diferença, tá? Mas bora aqui. Se eu rodar e compilar, ele vai mostrar isso daqui para mim. Os testes que eu falhei. E aí você tem o teste, entrada 1 e 4, a saída do teu programa e a saída esperada. O que é que você pode perceber aí? Por que é que está diferente? Exato. Você imprimiu 1 e 0,25 e era para imprimir 0,25 e 1. Ah, esse daqui é facinho de corrigir, né? Basta imprimir na ordem certa. Então, essa criatura aqui tem que ir lá para baixo. Muito grande. Vamos para... Agora, se eu fizer, vai passar em todos os testes. Ah, tá. Qual é o erro aí? Quem acha? Rápido para mim. Ponto e vírgula. Por quê? Mas não é nem aí, mesmo embaixo, né? Na linha 17. Não. Quando você tiver vários erros, sempre comece do primeiro. Que normalmente o primeiro erro gera um efeito de cascata. Tipo assim, quando você tem que fazer, ele vai puxando e gerando vários erros em seguida. Então você tem que olhar para a linha 13. O que é que tem de errado na linha 13? Ele vai dizer... Hã? Ponto e vírgula tá antes do barra N. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então, na hora que você botou um ponto e vírgula bem aqui, você está dizendo imprima algo. O quê? Nada. E aí ficou o barra N perdido no meio do universo. O teu erro basicamente foi esse aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, outro errozinho de lógica. Acho que o barra N ele nem vai te reclamar que está errado. Ó, ele nem deu erro de compilação. Mas o que é que aconteceu agora? Como você não está imprimindo barra N, porque você colocou um ponto e vírgula bem aqui, você está vendo? Não está imprimindo barra N, a terceira linha colou na... Era para ser 3 e 4, você está imprimindo colado, né? O 4 com 0,5. Tá vendo bem aqui? Então é só você olhar para a saída e você olha, ué, por que essa linha está colada? E você, ponto e vírgula maligno. Aí você pega, salva e compila de novo. Aí você vai lá, pinga. Aí você vai e pergunta, ué, por que agora ele está reclamando? O que é que tem de errado no meu código? A saída do programa e a saída esperada. Por que é que está diferente? Lembra que eu falei que ele mostra os white spaces? Então, esses 3 espaços que você imprimiu sem querer, antes do barra N, estão entrando na saída. E aí ele está mostrando através de 3 bolinhas, tá vendo? Ó? 3 middle dots, porque o Moodle, ele é burro, porém ele é obediente. Ele vai verificar se você imprimiu exatamente o que é esperado. Se você botar um espaço em branco a mais, esquecer uma quebra de linha, ele vai dizer, não, aceito não. Aceito não. Outro erro bem simples, ó. E muito comum, aí você diz, carniça, já faz 50 minutos que eu estou aqui, é porque é o primeiro exercício da disciplina. Aí você imprime e diz, agora sim, vou poder ir para almoçar no RU, para não pegar aquela... Aí você diz, carniça, por que agora essa bodega está errada?
Se você olhar aqui para a última linha, o seu é 1 e o esperado é o quê? 1 com a quebra de linha. Você esqueceu a quebra de linha? Professor, eu sempre fui ruim no jogo dos 7 erros. Será que eu tenho esperança aqui? Ou não? Pronto. Então, esse é o processo. Você vê o que é que saiu e você tenta bater. Então, assim, essa é a vantagem do Moodle. Ele é um juiz online como qualquer outro, mas ele te dá essa facilidade a mais para ajudar a consertar esses pequenos erros que a gente comete no começo. Que é esquecer uma quebra de linha, botar um espaço a mais, etc. E pau, etc. E aí, quando você passar no teste, aí pronto, aí você sai correndo, dá a volta olímpica no campus, na chuva, de noite. Pronto. Isso é um teste. Agora você pode dizer que passou. Porque você pode também passar só em parte dos testes. 2, 3. Só que você só pode considerar a sua questão como correta se você passar em todos os testes. Professor, mas isso é muita brutalidade. Eram 200 testes. Eu passei em 199. O senhor não vai considerar, não? Não. Mas por quê? É que nem o cara diz assim, a sua cirurgia foi perfeita. Eu esqueci uma gasezinha na sua tripa, mas você vai sobreviver. Ó, todos os apartamentos ficaram ótimos. Aquele ali tem chance de cair, mas é pouca. Entendeu? Não existe isso, tá? Então, o seu objetivo é caçar todos os erros até que seu código seja 100% funcional. Combinado? Tudo bem? Claro, né? Se é uma prova, uma avaliação, posso tentar levar em consideração parte do seu raciocínio. Mas aqui a gente está falando dos exercícios. Então, não é porque você passou em 9 dos 10 testes que você pode passar para a próxima questão. Ok? Dúvidas ou dívidas? Nenhuma dívida. Nenhuma dívida, nenhuma dúvida? É para a gente fazer tudo isso também ou a gente vai ficar no NEP Atari? Não, vocês vão para o Moodle agora, tá certo? Principalmente porque eu acho que... Eu não sei qual foi a experiência do NEPS de vocês. Foi boa ou foi ruim? Foi boa, né? Então, eu acho que a gente... No fundo, eu acho que tanto faz uma como a outra, porque no fundo é o exercício e a resolução, né? Então, acho que a gente podia testar o Moodle uma semana. O que é que vocês acham? A vantagem do NEPS é que não tem perigo dele ficar fora do ar. Diferente do Moodle, porque a gente está tendo muita chuva, muito tudo, e aí muitas vezes a gente fica 2, 3 dias sem internet no campus, e aí ele cai e tal, mas o importante é você estar fazendo os exercícios, tá? Tudo bem. Algum exercício que eu passei semana passada que vocês querem fazer agora? Queria ver o de operação. Tá, antes de a gente começar a matéria nova, tá? Qual é o nome dele? Potência 5, na verdade. Qual é o número do exercício? Eu já vou pegar aqui. O número é o 171. 171. Potência 5. Bora lá. Enquanto você estava estudando no NEPS Academy, você viu um problema chamado potência simples e tentou resolver. O problema pedia para você ler 2 números reais e imprimisse um elevado ao outro. Faça um programa. Não, tantos quantos vocês quiserem. Eu estou a serviço, eu sou pago pelos impostos de todos nós, então estou aqui a serviço para ajudá-los no que melhor for de vosso aparato. Tem problema de sabe, Não. O que é que eu mandei mensagem para tudo comigo, aí eu Não, assim, ó. Aí eu disse, ela foi pra gente pensar. Não, ó, vamos combinar a seguinte coisa, tá? Em relação a exercícios, dúvidas e tudo mais. Eu sei que normalmente a gente chega querendo muito mostrar que sabe, ou com vergonha.
E aí vocês me perguntam no privado e eu fico enchendo o saco para vocês perguntarem no grupo. Por que eu peço para vocês perguntarem no grupo, tá? Porque às vezes a pessoa pergunta no grupo e teve um outro aluno que já resolveu aquele problema e passou pela mesma dificuldade e ele consegue responder num tempo mais rápido do que eu responderia. Entendeu? E outra coisa, quanto mais a gente usar o grupo para tirar dúvida e perguntar problema, mais a gente, e eu digo por experiência de 10 anos aqui, quanto mais vocês usarem o grupo, mais vocês vão motivar uns aos outros. Porque aqui a gente tem aquela percepção, legal, a galera está estudando. Vamos aqui, vou aproveitar e tirar dúvida, e estudar junto e trabalhar junto. Então, se vocês usarem o grupo, e eu tiver disponível, por exemplo, é uma hora que eu estou trabalhando no final de semana, eu vou lá, abro e vou estar ajudando junto. Então, eu vou estar ajudando qualquer horário da semana. Às vezes eu estou de madrugada, 1h da manhã acordado trabalhando, e aí eu vou lá e vejo o grupo e aí eu respondo a pergunta. Agora, se é uma coisa pessoal, aí vocês podem me mandar no privado. Professor, não estou podendo ir, será que eu posso enviar semana que vem e tal? E aí a regra é a seguinte, se eu puder responder, eu respondo, se eu não puder responder, eu não respondo. Porque o meu Telegram é exclusivo para a universidade. Então, quando eu não quero trabalhar, eu só não abro. É simples assim. Então, você me manda dúvida domingo, 2h da manhã. Se eu estiver trabalhando naquela hora, eu pego e respondo. Agora, o que é que eu vou dizer? Se é dúvida de código, de coisa relacionada à disciplina, pergunte no grupo. Não é porque eu quero expor, quero que você passe vergonha, não. Vergonha tem que ter quem não está fazendo. Mas quem está fazendo e pergunta lá, está criando uma alimentação positiva para que os outros se motivem a estudar. E é muito legal. Tudo bem? Então, perguntem no grupo. Eu vou entrar aqui só para perguntar. Tudo bem. Ok? Então, o grupo está lá para a gente se ajudar. Estamos combinados, galera? Professor, mas eu estava vindo correndo, porque o ônibus não veio, e aí eu levei um coice no jumento, eu estou aqui no meio da rua, desmaiado, esperando a ambulância. Posso mandar as fotos para o grupo? Não, você manda no privado. Ok? Bora lá. Escrever solução. Então vamos lá o que é que ele quer. Seu programa deve imprimir um único número x elevado a y com 4 casas decimais. Por que não deu certo, Teu? Está reclamando de... Peraí, eu vou ver que está reclamando. Então bora lá. Vamos fazer aqui, né? Include IOStream. Vou precisar colocar 4, então IOManip. Eu posso mandar o meu código no grupo para dar uma olhada? Pode. Esse daí eu tive que a máquina, ser máquina. Você precisa incluir a matemática para poder fazer a potenciação. Na verdade, eu fiz na mão. Como assim? Sem usar a função. E como é que você vai fazer potenciação na mão? É porque não existe um operador de potenciação no C++. Ele não é como aquela, por exemplo, isso daqui não é 2 elevado a sétima. Não, eu sei, mas eu simulei uma lógica de potenciação utilizando um AIO. Mas você tem números pontos flutuantes. Ele está dizendo que os teus dois números, dois números reais, x e y, não são números inteiros. Dois números reais, x e y. Talvez seja isso. O erro é esse. Por quê? Porque você está pegando um número inteiro. Mas e aí, pode dar uma olhada no seu modelo? Mas é exatamente isso. Se você faz um laço, mesmo assim, como é que você vai fazer um laço até 2,5? 2,5 elevado a 2,5. Não faz sentido eu fazer esse laço. Tem que ser um operador matemático. Só dá para fazer assim. Se fossem números inteiros, aí eu podia fazer um laço para multiplicar ele várias vezes. Mas com números reais, não. Nossa, ok. Entendeu? O erro é só isso. Então aqui você vai precisar do CMF. Vai precisar de dois números reais, A, B. Lê os dois. A e B. E aí você vai precisar de 4 casas decimais. Mesma coisa, né?
Cout. Como é, menino? Fixed e set precision de 4. E agora você vai imprimir o quê? Um elevado ao outro, né? std. Fazer logo aqui, tá? Cout vai ser o quê? Potência é pou de A elevado a B. Ah, lembrem de colocar aqui em cima, quando vocês estiverem mandando pelo NEPS, o C++17. Ó, é só isso. Próximo. 443. 443. É de fiel ou é de entrada e saída? Hã? Esse é de laço. Então não vou fazer agora, tá? Posso fazer no pessoal. E esse exercício, ele tem um bug em C++. Na hora de você fazer a impressão, eu também tive ódio. Suei sangue na hora desse exercício maldito. Porque ele funcionava em Python, funcionava em C, mas em C++ ele tinha um bug rei nojento. Que na hora que você chamava a operação de divisão, você tinha que converter aquela maldição para poder imprimir. Ele não fazia certo. Aí, esse foi naquela primeira lista que tinha lá até o nível, L1, L2 e L3. Aquela lista foi pro saco. Não foi. Então, mas é porque esse aqui precisa de laço. Eu acho que perguntaram no grupo e eu disse que não precisava fazer. Tudo bem? Então, eu vou dar um break aqui na gravação. Aí a gente volta. Mais algum exercício daqueles de entrada e saída, formatação, para a gente fazer aqui, ou a gente pode entrar na matéria de hoje? Então, eu vou dar um break.